Olá, amante do terror. No inferno de Hazbin Hotel, existem muitas variedades de demônios, desde maiores até governantes de determinadas partes do inferno. Esses governantes são chamados de Overlords, demônios tão poderosos e tão influentes que exerceram o poder de governar certas partes do inferno. Os Overlords são Rosie, Vox, Valentino, Velvet, a família Von Eldritch e, tecnicamente, Alastor, o demônio do rádio. Assim como qualquer outro demônio desse universo já foi humano. Mas, se ele está no inferno, tem um motivo. Alastor nasceu como um filho único, vindo de Nova Orleans, em Louisiana. Ele era um radialista de origem africana que viveu no sul dos Estados Unidos e presenciou a Quinta-feira Negra de 1929, quando aconteceu a queda da Bolsa de Nova York. Alastor acabou por se divertir com a crise econômica do país, como ele mesmo disse quando chegou no Hotel Feliz. Mas, lembra que eu disse que tem um motivo para ele ser condenado ao inferno? Pois é, se divertir com a queda da Bolsa não foi o suficiente. Alastor era nada mais, nada menos que um assassino em série. Não é muito revelado sobre a sua vida ou os detalhes dos seus assassinatos, mas o fato é que ele já matou brutalmente várias pessoas específicas e enterrou seus corpos em um terreno de caça de cervos. Até que em 1933, um caçador estava por esse terreno e, coincidentemente, Alastor estava lá também, enterrando mais um corpo. Como estava escuro, o caçador simplesmente viu algo se mexendo e pensou que fosse um cervo, quando na verdade era o assassino. Então foi ali que Alastor teve um fim, com um tiro certeiro na sua cabeça. Esse pode ter sido o fim da sua vida, mas não da sua maldade. A morte de Alastor apenas o deixou mais forte, mais maligno e mais sádico. Ele obviamente foi mandado ao inferno, só que como a sua alma era um caos, carregada de uma energia de mal puro, ele já chegou sendo um dos demônios mais poderosos de lá e em pouco tempo já conseguiu destruir demônios poderosos que reinavam há séculos até chegar ao posto de Lorde do Inferno. Isso enquanto transmitia tudo pro rádio, o deixando bem conhecido em cada canto do submundo, o tornando Alastor, o demônio do rádio, um dos Overlords mais poderosos e temidos de todos. O verdadeiro rival de Alastor é outro demônio lorde chamado Vox, que ironicamente é o demônio da TV, enquanto Alastor é o do rádio. Mas chegando nesse ponto, ficou estagnado e preso a um doloroso e impiedoso tédio por muitos e muitos anos. Ele detesta seres fracos e ele quem decide quem é digno do seu respeito e atenção ou não. E isso aconteceu com um dos eventos em que ele finalmente sairia do seu tédio. Enquanto mais um dia normal no inferno acontecia, nada mais nada menos que Charlie, a princesa do inferno, filha de Lúcifer e Lilith, decidiu fazer uma espécie de revolução. Que revolução? Apesar de ser a princesa do inferno, o segundo posto mais alto da hierarquia, ela queria fazer um projeto ousado, onde faria um hotel em que os demônios iriam ter uma redenção para poderem ir ao céu. Só que logicamente todos acharam uma ideia absurda e ridícula, incluindo Alastor, que assistia ao fiasco. Só que apesar de ter achado uma ideia absurda, ainda assim ficou intrigado com a possibilidade de poder, depois de muito tempo, se distrair com alguma coisa. Até porque é nos mostrado como ele passa seus dias em uma comic chamada A Day in the Afterlife. Alastor prometeu que ajudaria com esse projeto por livre e espontânea vontade. Não que ele realmente acreditasse realmente nele, porque ele sabe que isso não vai dar certo. Ele só quer vê-la achar que vai conseguir e então falhar miseravelmente no final, enquanto ele admira o show. Alastor não é dito como um dos demônios mais poderosos à toa. Ele tem uma alta gama de habilidades que o permite subjugar demônios inferiores, que antes dele eram vistos como altamente poderosos. A habilidade que ele usou em batalha contra o Sr. Pentios é a de invocar tentáculos sobrenaturais do chão, que torceram e explodiram a nave. Mas essa não é a única habilidade de Alastor. Ele é um demônio capaz de fazer negociações através de contratos, e isso o deixa muito mais poderoso, tentando fazer isso com Charlie, mas ela se recusa. Nem todos são capazes disso, apenas demônios de alto nível, por isso devem ser levados a sério.
Uma de suas habilidades notáveis são as transmissões via rádio que ele faz aos habitantes do submundo, para que fiquem cientes do que ele faz e o temam mais ainda. Seu corpo tem uma flexibilidade sobrenatural, podendo contorcê-lo de formas inconcebíveis. Ele é capaz de lançar magia demoníaca, que ele conseguiu graças a todo o tempo que ficou no inferno acumulando poder. E quando ele usa essa magia, símbolos que lembram o voodoo começam a flutuar ao seu redor, e isso é uma habilidade única, que somente Alastor possui. A manipulação das sombras também é notável, já que enquanto ele fazia o seu show, conseguiu conjurar construtos vivos de sombras que faziam o que ele queria. Quando Alastor chama o seu suposto amigo Husk, vimos o espaço ao redor dele ser distorcido e ele sendo teletransportado para o hotel, o que significa que Alastor possui a habilidade de distorcer o espaço ao seu redor, já que quando ele diz a frase Dear, if I wanted to hurt anyone here, I would have done so already. O espaço ao redor também começa a se distorcer, apenas para fazer Alastor se tornar ainda mais ameaçador. E também quando fez uma bebida surgir aparentemente do nada. Quando ele invoca Nifty, ele pareceu ter a habilidade de invocar portais para que seus demônios pessoais venham até a sua localização. Também demonstrou ser habilidoso com fogo, o que também demonstra que ele tem habilidades pirocinéticas, ou seja, capaz de manipular o fogo livremente. Claro que não são apenas esses os poderes do Alastor, nem a sua criadora sabe de fato quais são todos eles. Ele prefere mantê-los escondidos para ser imprevisível, então pode ser que tudo que ele mostrou até agora seja uma pequena ponta de um imenso iceberg. Seu futuro é incerto, mas você pode ter certeza que vai ser muito, muito interessante. Até lá, é bom ter cuidado com o demônio do rádio.